Pois é, pessoal, o presidente americano está muito chateado. Donald Trump está no centro de uma crise explosiva no Oriente Médio e sua paciência, tanto com Israel como com o Irã, parece ter chegado ao limite. Ele anunciou um cessar-fogo entre os dois países, chamando de Guerra dos 12 Dias, para ficar para a história e tal, mas poucas horas depois acusou ambos os países de violarem um acordo, tanto Israel como o Irã. O que está em jogo aqui é mais do que apenas bombardeios, é a credibilidade de Trump como mediador, a relação histórica entre Estados Unidos e Israel e o risco de um conflito regional que pode engolir tudo. Ele não mediu palavras para repreender Israel, especialmente, segundo as palavras dele, por descarregar ataques logo após a trégua, ainda que seja como resposta. Israel disse que foi o Irã que atacou primeiro e ele só respondeu, mas o Trump não queria que Israel nem respondesse os ataques. E a sua fúria pública contra Netanyahu é algo que muito raramente se vê de um presidente americano. Principalmente de Donald Trump, mesmo ele tendo essa personalidade forte, tá? A gente vai destrinchar o que está acontecendo, por que isso é um divisor de águas e tudo mais, e nós vamos analisar o vídeo dublado aqui, dessa entrevista, dessa manifestação do Donald Trump, que eu acho que vai esclarecer muita coisa para vocês, e depois eu faço uma análise de todo o contexto, tá bom? Mas os relatórios que vêm da região sugerem que as partes se acusam mutuamente por violar o cessar-fogo. Então, qual é a sua... Acho que ambos violaram. Sim, qual é a sua... Não acho que eles... Não tenho certeza se eles fizeram isso intencionalmente. Eles não conseguiram conter as pessoas. Eu não gosto do fato de que Israel saiu esta manhã. E vou ver se consigo parar isso. Então... Pessoal, lembrando, quem me acompanha sabe que eu trabalho com dublagem por inteligência artificial. Essa dublagem não fui eu que fiz, né? Foi o pessoal do Closer Brasil. Fez uma dublagem excelente usando a inteligência artificial. Não tem a clonagem da voz nem da repórter, nem do Donald Trump. Até porque o áudio do vídeo original tá bem horrível. Tá ruim, baixo, cheio de ruído. Então, eles fizeram uma escolha muito inteligente de usar outro tipo de voz, né, para dublar o que eles estavam falando aí. Parabéns aí ao pessoal do Closer Brasil, que fez um trabalho extraordinário. Assim que eu me afastar de você, vou ver se eu consigo parar, ok? Você está se comunicando com Netanyahu, senhor? Você falou com ele esta manhã? Quão confiante você está de que o Irã vai desmobilizar completamente? Acho que foi completamente demolido. Acho que a razão de estarmos aqui é porque esses pilotos de B-2 fizeram um trabalho inacreditável. E, você sabe, as notícias falsas, como a CNN em particular, então eles estão tentando dizer, bem, eu concordo que foi destruído, mas talvez não tão destruído. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão realmente prejudicando ótimos pilotos que arriscam suas vidas. A CNN é escória, e a MSDNC também. Eles são todos... E, francamente, as redes não são muito melhores. Nossa senhora, ele tá muito chateado, né? Ele saiu atacando todo mundo. Ele atacou a CNN, atacou outros programas de TV, e fica pior do que isso aí, viu? Você vai ver. E ainda falou das redes sociais. Ainda nas redes sociais ele criticou também. A verdade é que Donald Trump, ele tá muito sentido por Israel ter contra-atacado o Irã. O Irã disse que Israel atacou primeiro. Israel disse que foi o Irã que atacou. Quem você prefere acreditar? Eu acredito em Israel. Só que, independente de quem começou, o Donald Trump não queria que Israel fizesse um ataque ao Irã, principalmente depois de propor ali o acordo de cessar-fogo. Tudo notícia falsa, mas eles não deveriam ter feito isso. Aqueles pilotos atingiram seus alvos, aqueles alvos foram obliterados e o piloto deveria receber crédito. Eles não estão atrás dos pilotos, eles estão atrás de mim. Eles querem tentar menosprezar... Então você sente que o Irã não vai reconstruir seu programa nuclear? Não, o Irã nunca vai reconstruir o seu programa nuclear. A partir dali, absolutamente não. Aquele lugar está sobre uma rocha. Aquele lugar está demolido. Os pilotos de B-2 fizeram seu trabalho e eles fizeram melhor do que qualquer um poderia imaginar. Isso aí eu discordo do Donald Trump. E mesmo que a CNN americana sempre persiga ele e tal, com jornalismo militante, ela está correta em falar que provavelmente esse ataque pode não ter destruído todas as usinas nucleares do Irã. Porque numa ditadura é muito fácil você esconder as coisas. Eu acho que com certeza o Irã deve ter alguma usina, algum lugar assim que os Estados Unidos nem Israel conseguiram identificar e destruir. Eu acho que não. Mas o Trump ele já tem um certo ranço ali, um certo trauma da CNN que sempre persegue ele também, dá para dar um desconto.
Eles atacaram no final da noite. Estava escuro, sem lua. E eles atingiram aquele alvo com cada uma daquelas coisas. E aquele lugar se foi. Mas quando eu vejo a CNN a noite inteira, eles estão tentando dizer, bem, talvez não tenha sido tão demolido quanto pensávamos. Foi demolido. Se você olhar os pinpricks, e você verá. Aquele lugar se foi. E eu direi, acho que a CNN deveria se desculpar com os pilotos dos B-2. Acho que a MSDNC deveria se desculpar. Acho que esses caras realmente, essas redes e essas redes a cabo são os verdadeiros perdedores. Você realmente é. Você é um verdadeiro perdedor. Senhor presidente, o Irã disse que violou o acordo de cessar-fogo. Vocês são perdedores sem coragem. Eu digo isso à CNN porque eu assisto. Não tenho escolha. Tenho que assistir esta porcaria. Você tá vendo aí que ele tá bem sentido mesmo. Ele já foi pra cima da repórter ali, vocês são uma porcaria e tal. Como eu falei, tem um histórico de ranço entre a CNN e o Donald Trump há muito tempo, ó. Desde antes da eleição, da primeira eleição dele para presidente americano. Tudo porcaria, tudo notícia falsa. Mas eu acho que a CNN é um grupo de pessoas sem coragem, e as pessoas que administram, ninguém nem sabe, já foi vendida tantas vezes. Mas as pessoas que administram deveriam ter vergonha. MSDNC, um cara chamado Brian Roberts, ele a lidera. Ele é uma desgraça fraca e patética. O Irã disse que violou o acordo de cessar-fogo. Você acredita que o Irã ainda está comprometido? Sim, acredito. E eles violaram, mas Israel também violou. Você está questionando se Israel está comprometido com o cessar-fogo? Israel, assim que fizemos o acordo, eles saíram e lançaram uma carga de bombas como eu nunca tinha visto antes. Você pode ver que o Donald Trump está muito chateado, porque não era para Israel ter revidado, ter atacado, não interessa qual foi o motivo. O Irã atacou primeiro, não era para Israel ter revidado depois do acordo. Não era para ter feito isso, porque atrapalhou o que o Donald Trump iria fazer e prejudicou muito o presidente americano dentro dos Estados Unidos. Calma aí que você já vai entender isso. Agora você tem 12 horas. Você não sai na primeira hora e joga tudo que você tem sobre eles. Então não estou feliz com eles. Também não estou feliz com o Irã, mas estou realmente infeliz se Israel estiver saindo esta manhã por causa de um roquete que não caiu, que foi lançado talvez por engano, que não caiu. Não estou feliz com isso. Você tem uma resposta sobre Israel? Sabe de uma coisa? Nós temos basicamente dois países que estão lutando há tanto tempo e com tanta força que eles não sabem o que porra eles estão fazendo. Você entende isso? Você tem uma palavra para o Irã sobre este cessar-fogo? Rapaz, o Trump, ele tá pistolão. Até palavrão ele soltou aí. Tenso, viu? Muito tenso. Muito tenso mesmo, velho. Ele tá aí piradão. Então, vamos primeiro entender o contexto desse cessar-fogo, que eu acho que é importante para que possamos compreender melhor essa situação. E por que o Trump está tão chateado. O Trump, ele anunciou na noite da segunda-feira, no dia 23 de junho, que Israel e Irã haviam concordado com uma trégua completa e total. Ele detalhou o cronograma. O Irã iniciaria uma pausa a partir das 1h da terça-feira, no horário de Brasília, e Israel seguiria 12 horas depois. Após 24 horas, a guerra estaria oficialmente encerrada. A mediação envolveu o Catar, com Trump falando diretamente com Netanyahu e usando canais diplomáticos para pressionar Teherã. Ele vendeu isso como uma vitória, dizendo que evitou uma guerra que poderia ter durado anos e destruído o Oriente Médio e tal, e de fato, havia motivos para comemorar. Mas o acordo durou apenas algumas horas, né, antes de simplesmente desmoronar por completo, com acusações mútuas de violações. Israel disse que o Irã atacou primeiro, o Irã disse que Israel atacou primeiro. O que provocou a ira de Donald Trump foi a ação de Israel, independentemente de quem começou. Segundo ele, logo após cessar fogo, Israel lançou uma onda de bombardeios contra o Irã, algo que, como vocês viram, como ele descreveu, a maior carga de bombas que ele já viu. Numa postagem no Truth Social, que é a mídia social do próprio Donald Trump, ele foi direto. Ele disse: Israel, não joguem essas bombas. Se fizerem isso, será uma violação grave. Traga seus pilotos para casa agora. Ou seja, não interessa se o Irã havia atacado primeiro ou não. Era para ter respeitado o acordo de cessar-fogo e pronto.
Então, ele reforçou isso, né, ao falar com esses jornalistas que você viu aí, antes de embarcar para a cúpula da OTAN, dizendo que Israel precisava se acalmar e que não estava nada satisfeito com o comportamento deles. Até porque, se o Irã atacou primeiro e Israel tivesse ficado quieto, o Irã não cumpriu o cessar-fogo e, de repente, o Donald Trump, internamente, dentro dos Estados Unidos, teria motivo de intervir mais uma vez, já que o Irã havia quebrado um cessar-fogo. E aí Israel acabou estragando tudo. Então, essa linguagem é chocante porque os Estados Unidos sempre foram o maior aliado de Israel, fornecendo bilhões de dólares em arma e também muito apoio diplomático. Ver um presidente americano repreender publicamente um aliado tão próximo é como disse, inclusive, Barbara Leaf, que é ex-secretária de Estado, ex-secretária de Estado assistente, ela disse o seguinte: essa forma como Donald Trump agiu na entrevista é algo extraordinário, algo que nunca se viu antes. Para você ver como até mesmo as pessoas nos Estados Unidos ficaram assustadas, mesmo com um Donald Trump tendo uma personalidade tão forte, ele nunca agiu assim, não em público. Por outro lado, meus amigos, Trump, ele criticou muito o Irã, mas com menos veemência do que criticou Israel. Ele disse que não estava feliz com Teherã, mas sua frustração principal recaiu sobre Israel. O Irã, por sua vez, negou ter violado o cessar-fogo. Mas quando o mentiroso possivelmente fala a verdade, ninguém acredita. O chanceler iraniano afirmou que não havia acordo formal e que Teherã só pararia os ataques se Israel cessasse suas operações até as 4 horas, até as 4 horas da manhã, né, no horário de Teherã e tal, se Israel simplesmente tivesse parado de se mobilizar. Só que Israel continua se mobilizando. E o Irã foi lá, segundo o que Israel declara, e eu acredito no que Israel está declarando, o Irã foi lá e atacou. Israel provavelmente não ia atacar, mas continuou de prontidão ali, porque não confia no Irã. E segundo Israel, o Irã foi lá e atacou, e o Irã disse que só atacou porque Israel estava com suas tropas tudo ali, e aí o Irã falou que o Israel atacou primeiro, enfim. A mídia estatal iraniana, ela confirmou que o país realizou seus últimos ataques antes da trégua, sugerindo alguma adesão ao cronograma. No entanto, essa mesma mídia iraniana é a mesma que faz vídeos de inteligência artificial para mostrar que o Irã, que Teherã estava atacando os Estados Unidos. Não dá para acreditar. Israel, por sua vez, alegou que seus bombardeios foram uma resposta a mísseis iranianos disparados contra cidades, né, como Beersheba, onde 4 pessoas morreram. E Netanyahu ele tentou minimizar a situação dizendo que os ataques atingiram apenas um radar em Teherã. Mas mesmo assim, isso não acalmou Donald Trump. Então, essa situação expõe uma rachadura muito profunda, meus amigos, na relação entre Donald Trump e Netanyahu. Durante sua campanha, vamos entender porque o Donald Trump está pé da vida com isso. Um dos motivos, né? Durante a sua campanha, no ano passado, o Trump se apresentou como um pacificador, prometendo acabar com as guerras e evitar envolvimentos militares caros no exterior. A sua base, né, a sua base eleitoral, especialmente o movimento MAGA, é cada vez mais isolacionista, né? Ou seja, vamos cuidar somente dos Estados Unidos, deixa o povo de fora para lá. E eles criticam bastante as intervenções dentro do Oriente Médio. Quando Israel lançou ataques contra o Irã no dia 13 de junho, sob a justificativa de impedir o desenvolvimento de uma bomba nuclear, o Trump inicialmente apoiou, mas com ressalvas, porque o Trump não queria que aquilo escalasse. Ele sabia que uma guerra prolongada seria impopular para ele nos Estados Unidos, onde o apoio a Israel, segundo o que a mídia anda divulgando lá, é baixa, né? Saiu até uma pesquisa da Gallup lá. A Gallup é tipo a USP, a Datafolha de lá dos Estados Unidos, né? Em março de 2025, eles disseram que Israel registrou o menor nível de simpatia em 25 anos. Grande parte devido à devastação em Gaza, mas é tipo a pesquisa da USP. Eles vão em um lugar onde só tem esquerdista, onde só tem antifa, onde só tem democrata, e é isso. Isso não representa, de fato, a opinião do povo americano, mas tudo bem. A entrada dos Estados Unidos no conflito, com bombardeios a instalações nucleares que iniciaram no dia 21 de junho, foi uma aposta muito arriscada de Donald Trump. Ele afirmou que destruiu o programa nuclear do Irã,
mas generais americanos questionaram a extensão do sucesso. Foi o que eu falei. Não dá para dizer que todas as bases nucleares foram completamente destruídas. Pode até ser, mas não dá para afirmar isso. O Irã retaliou no dia 23, lançando 14 mísseis contra a base americana ali no Catar, mas avisou previamente, minimizando dano e vítimas. O Trump classificou isso como uma resposta fraca e usou o ataque como pretexto para negociar o cessar-fogo. Ele precisava de uma vitória diplomática para mostrar para sua base, principalmente, que ele estava cumprindo a promessa de evitar guerras longas. Mas as ações de Israel jogaram um balde de água fria nesse plano. Há quem diga que Trump foi muito esperto ao forçar um cessar-fogo, sabendo que ele seria violado. André Lajaste, que é um analista de relações internacionais lá dos Estados Unidos, ele sugeriu que o cronograma do acordo com o Irã, parando imediatamente e Israel só 12 horas depois, dava margem para Teherã violar primeiro, o que permitiria Donald Trump culpar ambos os lados e justificar uma postura de não intervenção. Ou seja, Trump ele queria que de fato isso acontecesse, segundo o analista, para que ele pudesse sair fora, né, e ficar de boa dentro dos Estados Unidos com a base dele. Por um lado, isso faz sentido quando olhamos o cenário político interno dos Estados Unidos. Protestos na rua, ameaças de impeachment no Congresso contra ele, uma certa queda de popularidade entre os próprios eleitores de Donald Trump que não gostaram disso, enfim. Tá? Só que, ao mesmo tempo, pela reação de Donald Trump, dá para ver que ele queria realmente um acordo de paz e que não era fingimento, que não era uma jogada dele. Minha interpretação. Ao repreender Israel, publicamente, como vocês viram, ele sinaliza aos americanos que não está disposto a arriscar mais pelo aliado, especialmente depois de Netanyahu agir contra suas ordens. O Netanyahu, por sua vez, ele está em uma posição muito delicada, né? Ele justificou a guerra contra o Irã como uma questão de sobrevivência, que o Irã estava construindo arma nuclear e tal. Então, Israel precisava fazer alguma coisa. A ofensiva teve apoio popular, especialmente porque desviou a atenção ali da crise de Gaza, tal, onde Netanyahu enfrenta muitas críticas por supostos crimes humanitários, enfim. O pessoal adora defender terrorista e combater e acusar de terrorismo os mocinhos. E quando eu falo mocinhos aqui, eu não estou dizendo que Netanyahu é santo, estou falando do contexto geral, o Estado de Israel, tá? Mas a sua insistência em continuar com os bombardeios, mesmo após o cessar-fogo, pode ter sido um erro estratégico. A declaração do seu ministro de Defesa, o Israel Katz, prometendo ataques poderosos no coração de Teherã, acabou contrastando com a tentativa posterior de Netanyahu de tentar suavizar a situação, dizendo que foi apenas um ataque a um radar. Então, isso sugere que ele subestimou a reação de Trump ou tentou testar os limites do apoio americano. Só que com Trump, né, você não faz testes. A relação entre os Estados Unidos e Israel já estava muito tensa bem antes disso. Isso tem que ser levado em consideração. Desde que Trump voltou à Casa Branca, Netanyahu lançou várias campanhas militares que pareceram desafiar a vontade do presidente americano. Ou seja, Trump ele não queria que Israel fosse para cima de Teherã. Tá? Ele que queria resolver isso. A guerra em Gaza, que matou muita gente, tal, deixou milhões de famintos e tal, a culpa é do Hamas, não é de Israel, tá? Mas ainda assim é uma situação que deixa todo mundo muito aflito, que gera um atrito na opinião pública. É complicado você... As pessoas não entendem que é o Hamas que usa aquela população como escudo humano. Mas enfim. Trump, que já lidou com crises com aliados como a Ucrânia, por exemplo, lembrando, né, a infame coletiva lá com Zelensky, que vocês devem se lembrar e tal, parece menos disposto a tolerar desobediência. Netanyahu simplesmente traiu Trump. A sua explicação contra Israel reflete não só sua frustração pessoal, mas também um cálculo político. Ele não quer ser arrastado para uma guerra que custará vidas americanas e seu capital político dentro dos Estados Unidos. E o Irã, embora menos criticado por Trump, também não sai ileso. Teherã nega ter armas nucleares, afirmando que seu programa era de fim pacífico, mas relatórios da ONU apontam que o país acumulou urânio enriquecido a 60%, que é próximo do nível militar. Tem que ser muito inocente para acreditar que o Irã não vai produzir armas nucleares com isso. A retaliação iraniana contra a base americana foi simbólica, mas mostrou que o país não está disposto a ceder sem resistência.
A ameaça de fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial, foi descartada por analistas, né, que veem isso como uma jogada arriscada demais. Ainda assim, o Irã tenta restaurar sua capacidade de dissuasão enquanto evita novos bombardeios. O que torna essa crise muito perigosa é sua fragilidade. Como Barbara Leaf ela observou, interromper um conflito no auge da tensão é como tentar apagar um incêndio com gasolina, e ela está certa. Ambos os lados continuam armados, desconfiados e por aí vai. Israel mantém suas forças em alerta e o Irã promete responder a qualquer nova agressão, mas está disposto a provocar Israel a fazer ataques e dizer que foi Israel que começou. Trump, por sua vez, está em uma corda bamba. Ele quer ser visto como um homem que trouxe a paz, mas sua reputação está completamente em jogo dentro dos Estados Unidos. Se o cessar-fogo desabar completamente, ele pode ser forçado a escolher entre apoiar Israel, né, alienando a sua base política ali, ou simplesmente se afastar completamente do conflito, enfraquecendo uma aliança histórica entre os dois países. A Guerra dos 12 Dias ela pode ter sido curta, mas suas consequências serão duradouras. A relação entre Estados Unidos e Israel está no pior momento em décadas, e Trump deixou claro que não vai engolir desaforos de Netanyahu. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com um Irã que, apesar de enfraquecido, ainda é uma potência regional. A bronca pública de Trump foi um sinal de que ele está disposto a romper com velhas lealdades para proteger a sua imagem e evitar um conflito muito pior. Mas, como ele mesmo disse, esses dois países lutam há tanto tempo, mas tanto tempo e com tanta força, que não sabem o que estão fazendo. E isso é o que torna essa situação tão imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. Para os que defendem Israel, né, é hora de parar para pensar. Para aqueles que entendem porque Israel tem o direito de se defender, mas isso aí foi uma falha grave de Israel. Netanyahu pode ter colocado a segurança do país em risco ao ignorar Trump. E a traição que o presidente americano sentiu jamais será esquecida, e isso vai afetar bastante a relação entre Israel e Estados Unidos. Apoiar um aliado não significa concordar com tudo que ele faz. Olha para o Putin. O Putin não interviu, mesmo sendo aliado do Irã. Perguntas difíceis precisam ser feitas. Por que Israel continuou bombardeando após o cessar-fogo, mesmo o Trump tendo orientado para não fazer isso? Era realmente necessário? E o que isso custará com a relação com os Estados Unidos? Trump colocou o seu na reta por causa de Israel. E Netanyahu simplesmente apunhalou ele pelas costas. Tá? E é isso. O que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? Quero muito saber sua opinião aí nos comentários. Se é novo, gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho. Estou esperando você no próximo encontro.